Olá, Titio Mática na área. Olá, meus amados, como é que vocês estão aí? A aula de hoje é para a gente fazer um resumo para a prova. Só que para isso a gente vai aproveitar as questões que a gente fez da semana passada como tarefa de casa. O homework, a gente vai fazer a correção dele hoje e aí a gente vai aproveitar no meio dessa correção e explicar alguns assuntos que vão aparecer no dia da prova. Prova não, celebração do conhecimento matemático. Então, Save the Date será dia 10 de julho, onde nós iremos comemorar o conhecimento que a gente adquiriu durante esse período. E aí vai ter lá questões sobre prismas e pirâmides, plano cartesiano e posições relativas entre retas. Então, a correção de hoje é sobre plano cartesiano. Então, vamos aproveitar a correção dos exercícios para falar de questões de prova. Então, é importantíssimo estar atento e já vai anotando essas coisinhas no caderno. Pega o seu livro também, já deixa na página certinha aí, para a gente corrigir e vocês já irem dando o certinho e conferindo as respostas que vocês colocaram aí no livro. Tá bom? Então, são dicas super, hiper, mega, blaster power importantes para a vida de vocês aí. E no dia 10, vocês vão ter uma prova com 10 questões de geometria. Tá bom? São 10 questões de geometria. Dia 10 de julho. Beleza? Então, esse é o combinado para a gente começar a aula de hoje. Para isso, vamos lá compartilhar a tela com essas questões dos exercícios. O exercício que a gente vai trabalhar aqui é lá do caderno 2, páginas 363, 364, 365. Então, abram, por favor, já no livro aí, nessas páginas, porque a gente vai estar fazendo correção delas. E lá na página 363, a gente tem um teste. Na questão 1, a professora de matemática do sexto ano pediu para a cada aluno que representasse a primeira letra de seu nome no quadriculado abaixo. Então, ele deu um quadriculado, aí tem letras e tem número. Ué, tio Mática, mas a gente não estava trabalhando com plano cartesiano, aparecia letra? Isso mesmo. Então, primeira dica da prova. Existem localizações na malha quadriculada e existem localizações no plano cartesiano. Há uma diferença. Quando é malha quadriculada, a gente coloca letra e número. Quando é no plano cartesiano, que é o encontro de dois eixos perpendiculares entre si. Ou seja, são duas retas concorrentes que formam 90 graus. Isso que é o plano cartesiano. E lá a gente coloca número infinitamente e número para cima infinitamente. Nós vamos ter 4 quadrantes, só que a gente trabalha só com o primeiro. A localização a gente chama na matemática de coordenadas. A cor do plano cartesiano, que é coordenada. Então, olha aí quanta coisa a gente já falou. Malha quadriculada, plano cartesiano, o encontro de dois eixos perpendiculares entre si. Então, essa aula é importantíssima, porque vocês vão pegar dicas para o dia da celebração do conhecimento. E aí a gente localiza os pontos. Esses pontos precisam vir com uma letra maiúscula e depois o parênteses. Nesses parênteses vão aparecer dois números. O primeiro valor é o da horizontal e o segundo valor é o da vertical, que é o eixo dependente. E o eixo independente é o que está deitado. E aí ela deu 10 localizações. B2, B5, C5. D3, D4 é 3, E4 é 3. G3, G2. Então, a gente vai localizar esses pontos para encontrar qual era a letra. Então, vamos lá. O primeiro era B2, aí depois B5, C5. Aí depois ele colocou C3, D3, aí D4. Aí em seguida E4 e depois E3. E depois ele falou G3 e G2. Aí a gente liga esses pontos com linhas retas, que são segmentos, até fechar. Fechou, formou a letra F. F de foca? F de face? Não. O exercício ele está falando que é F de Felipe. Por isso, a resposta correta é a letra B.
Então, vocês vão aí agora no livro de vocês, vão ver se marcou letra B. Se marcou, certinho no livro. Depois, na questão 2, ele marcou, o Marcelo ali, marcou os pontos 1,1, 7,4. No plano cartesiano. Então, aqui não é mais malha quadriculada. Então, eu não posso fazer uma malha, eu tenho que fazer um plano cartesiano. Em seguida, ele uniu linha reta e marcou os pontos, 6 e 1, 4,5. E também uniu com linha reta. Essas duas retas vão se encontrar, e aí ele quer saber quais são essas coordenadas. Coordenadas. É a cor do plano cartesiano? Não. É o que eu estou falando de localização de ponto. É um valor da horizontal com um valor da vertical. Eles estão associados. E aí, então, é o plano cartesiano. Apareceu parênteses de 2 números, é o plano cartesiano que a gente está trabalhando. Então, eu vou compartilhar agora aqui a tela do GeoGebra, porque aqui a gente é extremamente tecnológico para a gente ver como é que funciona essa localização. Então, compartilhando a tela do GeoGebra, então nós vamos construir aí a localização de alguns pontos que ele pediu. O primeiro ponto é o 1,1. Então, vamos localizar aqui. Então, como é que eu localizo? Eu venho aqui, ó, clique em ponto, aí 1,1. Aí depois ele pede o ponto 7,4. 7 da horizontal com 4 da vertical. Então, está aqui. Esse é o ponto B. Aí ele pediu para ligar em linha reta. Então, liga de A até B. E depois ele pediu para marcar os outros pontos. 6,1. Então, a gente marca 6,1 aqui. E depois ele pediu o ponto 4,5. 4,5. Pronto. Aí a gente liga agora de D para C. Pronto. Achou o ponto de encontro, que é esse ponto E. Então, vou marcar aqui de outra cor. Vou colocar aqui, ó, de vermelho, porque é o ponto de encontro. E nós iremos pegar essa informação e trazer para a resolução lá. Marquei, liguei, teve um ponto de encontro. Esse daqui a gente pode chamar de segmentos concorrentes. Eles vão se encontrar em um ponto. E ele quer saber qual é esse ponto de encontro. Então, colocando aqui, ó. Então, a gente vai ver que o ponto de encontro está onde? No 5 da horizontal com 3 da vertical. Então, letra A. Letra A, 5,3. Essa é a localização. Aí a questão 3 agora. Então, ó, se marcou letra A na segunda questão, ó, certinho aí no livro. A questão 3, a formiguinha Albemep iniciou sua caminhada pelo norte. Aí ele encontrou ao longo da trajetória uma sequência de placas. Então, ali, quando tem a placa para a esquerda, ele tem que virar 90 graus para a esquerda e seguir em linha reta. E quando for da direita, vira para a direita e anda 90 graus. E aí ele quer saber qual é a direção que vai parar. Então, eu trouxe aqui para vocês. Então, ele começou com o norte, subiu. Aí, quando ele está indo para frente, ele vira 90. Então, ele passa a olhar para o quê? Para a direita. Aí anda. Quando ele vai andando, aí ele vira para a esquerda. Então, como é que a linha reta? Ele vira 90 graus para a esquerda. Então, ele sobe agora. Aí, depois, ele vira para a direita, anda para frente. Vira para a esquerda. Aí, sobe. Vira de novo para a esquerda. Quando ele chega lá, ele vira para a direita. Então, sobe. Aí, ele vira para a esquerda. Vai andando em linha reta. E depois, ele vira para a esquerda de novo. Então, desce. Logo, então ele vai parar onde? Para a direção sul. Então ele está descendo. Então esse caminho então, ele está apontando para o sul. Então a resposta, sul. Pronto. Aí a questão 4, que é aquela questão esperta para a prova. Essa é a questão para a prova. É questão de prova. Dica esperta aí. Fiquem antenados nas informações que forem detalhadas aqui. Então, no plano cartesiano, tem a figura amarela, que é redução da marrom. A marrom tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Então, a primeira coisa a se resolver é encontrar as coordenadas. E coordenadas são localizações que a gente vai fazer dos pontos ali. Então, a primeira localização é o do A.
Então, a gente localiza o ponto A, que é 5,2. Aí, depois, eu vou localizar o F. O F é o ponto 8,3. Aí, depois, tem o E. O ponto E é 7,6. Aí, depois, a gente tem um C. O D, desculpa, pulando ali, né? O D, que é o bico. O D já tem a localização 5,4. Depois tem um C, que aí já é a localização 3,6. E depois tem o B, e o B ali vai estar na localização 2,3. Pronto, localizei o da marrom. Agora eu vou localizar a da figura amarela. Então aí agora, para a figura amarela, nós já temos os pontos ali. Aqui. Nós temos o ponto também P. Nós temos o ponto U. Nós também temos o ponto T. Depois S e R. Quando a gente vai analisar o ponto Q, vocês podem ver que a localização não é precisa. Como ela não é precisa, é um valor quebrado, então não dá para a gente determinar. Ele não está no encontro de 1,1. O P também, se a gente for analisar, também não está. Aí nós vamos agora para o U. O U também não tem como determinar, porque ele está no meio ali, né? Sabe se é metade, se é mais da metade. Então ali, mais da metade, mas que valor é esse? A gente não sabe. O T também não é preciso. O etiomático. E agora, né? O que eu faço? Vamos analisar todos. O ponto T também não dá para achar. Aí o ponto S também não dá. Eita, mas não é assim. Quando a gente chega no último ponto, que é o R, o ponto R ele tem uma localização inteira. A localização do R é 1,2. E aí nós vamos associar a qual ponto que ele corresponde. O R corresponde com o ponto C. Então, R e C eles estão o quê? Ligados. Então, o ponto R, que no caso qual é o ponto R ali? 1,2. O ponto R é 1,2. Está associado ao ponto C, que é 3,6. Ao ponto C, que é 3,6. E aí a gente vai olhar como teve a redução do marrom para o amarelo, da marrom para a figura amarela, tivemos uma redução. E de quanto que foi essa redução? Então, a gente vai olhar. Então, qual que é a redução? Era 3,6 e reduziu para 1,2. Ou seja, dividiu por 3. Então, o padrão aqui é dividir por 3. Então, a gente vai ver agora qual que é a coordenada que ele quer. A coordenada que ele quer é do P. O ponto P está associado com o ponto A. Então, a gente vai reduzir o A. Então, o ponto A será reduzido para encontrar o ponto P. Então, a gente vai reduzir o A. O A, o ponto A que vocês estão vendo, ele tem coordenada 5,2. Aí vamos reduzir para 3, reduzir em 3. Então, vamos encontrar qual é? Então, eu vou ter que pegar 5, dividir para 3. E depois eu também vou pegar 2 e vou dividir para 3. Quando é divisão na matemática, a gente deixa em forma de fração, tá bom? Então, vai ficar coordenada 5 terços e 2 terços. Logo, qual a alternativa que a gente tem aí? A alternativa D.
E o último exercício que a gente tem, então, agora é da seção casa, que fala da batalha naval, né? Então, ele traz aí uma brincadeira, né, em forma de exercício. A batalha naval é um jogo bem antigo, né? Em que a gente utiliza sistemas de coordenadas. Atualmente existem versões eletrônicas desse jogo, e para jogar batalha naval a gente utiliza uma malha quadriculada, em que cada quadrado é identificado por um sistema. Aí a gente usa uma letra e um número, então a malha quadriculada. E nessas variações aí, cada participante deve distribuir nessa malha a sua frota. A frota é um porta-avião, 2 encoraçados, 3 fragatas e 4 submarinos e 5 hidroaviões. Encoraçados. Encoraçados. E aí, quando vê ali um porta-avião, a gente procura aqui o que tem de um. Na figura que tem de um aí é o roxo. Então, a gente tem um porta-avião. Então, o porta-avião é esse roxo. 2. Vamos ver o que tem de 2 aí. É o vermelho. Então, esses daqui de vermelho vai ser encoraçados. E depois a gente tem as fragatas. As fragatas são 3. Então, é o de azul. E o último são os hidroaviões, que aí tem 1, 2, 3, 4, 5. E tem os submarinos, que são 4 submarinos, que é o de verde. Então, pela quantidade ali, a gente consegue saber o que é cada um. Então, o de verde é submarino. Aí ele quer saber assim, determina as coordenadas dos quadrados onde estão localizados os submarinos. Os submarinos é o que estão de verde. Então, os submarinos é o que está de verde. Então, a gente vai ver ali, o primeiro ali que a gente vai ter, então, é o B7. A gente tem ali B7. Pode também ser aleatório, tá? Aí pode ter, tem ali o outro, o E4, também está localizado, que é esse daqui. Tem também aí o I8, que primeiro é a letra e depois o número. E o último é o O9, que é esse daqui de baixo. Essas são as coordenadas do submarino. Aí na letra B, quais são as coordenadas dos quadrados ocupados pela fragata, que está mais próxima do porta-aviões? Então vamos procurar aqui a coordenada aí que ele está pedindo, né? Então a fragata que está mais próxima, e a fragata a gente vai olhar o que tem de 2, é o azulzinho. Que está mais próxima aí vai ser o C10 e o C11, né? C10 e C11. Aqui, ó. Porque o porta-aviões é o que tem 4. Então, é esse azulzinho aqui, ó. Então, o que está mais próximo é esse daqui, é o C10 e o C11. C10 e C11. Essa era a letra A. E o exercício 2, considere aí, né? Então, vocês vão colocar aí C10 e C11, porque esse daqui que está mais próximo, ó, do porta-aviões, que é esse. Esse já não está e esse também não está. Então, agora nós vamos fazer o exercício 2. O exercício 2 aí, para finalizar, ele considera o jogo da batalha naval descrito anteriormente. E imagine que o adversário daquele jogador disparou 5 tiros, né? Os tiros foram disparados aí nas coordenadas F5, C2, M6, M4 e I12. Quais tiros foram disparados na água? Então a gente vai olhar F5. E se vocês olharem aí, ó, o F5, ele vai cair na água, ó. F5 cai na água. Aí depois C2. C2 vai pegar aqui o de laranja, que é 1, 2, 3, 4, 5. Quem tem 5 aí é o hidroavião. Então ele pega o hidroavião. Aí depois o M6 vai pegar o encoraçado. M6 vai pegar aqui o encoraçado. Depois o N4. N4, aí vamos lá, N4 vai pegar outro hidroavião. E o I12 acaba caindo na água também. Então, aí na questão 2, a letra A, quais foram os tiros disparados na água? O F5 e o
e 12. E o da letra B, quais que pegaram aí as embarcações, né? O C2 pegou o hidroavião, o M6 pegou o encouraçado, e o N4 pegou o hidroavião. Então, esse daí está a correção do dever, tudo prontinho para vocês.